A paz e a graça do nosso amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Nosso estudo hoje está no livro de Apocalipse, hoje no capítulo 4. Nós já vimos uma visão gloriosa de Jesus, que se apresentou ao apóstolo João. Depois Jesus pede que o apóstolo João escreve as 7 igrejas. Como nós aprendemos, fomos edificados, exortados, consolados com as 7 igrejas que Jesus manda mensagens, manda cartas. Agora, o estudo, do livro de Apocalipse vai mudando um pouco. Agora vai falar de algo, começa a falar sobre o que há de vir. O que nós podemos esperar do céu, do nosso Deus e das coisas que hão de vir, que hão de acontecer. No capítulo 4, eu tenho como título Adoração no Céu. Igreja de Cristo, vai haver adoração no céu. Vai haver louvor e adoração no céu. Algo assim que não dá pra gente explicar, né? É algo assim completamente pela fé e que já traz sorriso nos nossos lábios, no nosso coração. Vamos ler a palavra? Depois disso, das revelações que João tem a respeito de Jesus, da igreja, das 7 igrejas, depois disso, tive outra visão, disse o apóstolo João. Eu vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som como uma trombeta, e que antes havia falado comigo. Toda vez que nós ouvimos que Jesus se revelou aqui no livro de Apocalipse, nós temos uma voz, vamos chamar de irresistível, uma voz que não se compara, uma voz que nos que nos chama a atenção. Jesus fala que a sua voz é como a de muitas águas. Agora ele fala que é uma voz como de trombeta. Se há uma coisa assim, hoje nós temos algumas pessoas que tocam esse instrumento e aquilo vai assim lá dentro do nosso espírito. Uma trombeta tocando, E ele fala para João assim: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Jesus abre uma porta para João. Não é para qualquer um, não. É para a visão de João. E que visão! Ele abre a porta e fala: chega aqui, sobe para aqui. Eu tenho algo especial para te falar. Eu tenho algo especial, importantíssimo para te revelar. E João sobe. E João atravessa aquela porta no céu. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. A visão, assim,
mais gloriosa, também profetizada pelo profeta Ezequiel, pelo profeta Isaías, é a primeira coisa que Jesus quer mostrar para João. Que lá no céu existe um trono. Mas mais importante do que existir um trono, alguém está assentado no trono. Não é lindo? Não é algo assim para a gente encher a nossa vida, nos motivar, principalmente depois que nós entendermos esse trono e quem é que está sentado nele. Vamos continuar. O seu rosto, o rosto daquele que estava sentado no trono, disse João, cheio do Espírito Santo. Brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. Eu fiz algumas pesquisas sobre essas pedras que simbolizam o brilho do rosto do nosso Deus. Encontrei algumas pedras e elas diversificavam. Às vezes falavam que era verde, outros falavam que era como rubi. Não há muita clareza sobre este jaspio e sobre esse sárdio, principalmente daquela época. Então, o que quer dizer essas pedras preciosas? É as que mais brilhavam, é as que mais tinham uma beleza exuberante, que reluziam, e que podiam expressar o rosto do nosso Deus. De tanta glória, João pôde dizer que era como jáspio ou como sárdio. É o que ele conhecia de maior beleza e de maior brilho. Em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. É uma coisa que é difícil de nós vermos no céu e não parar para admirar. Muitas vezes ele está assim tão vibrante, as cores elas atravessam o céu na forma de um arco com várias cores, e aqui ele está sobressaindo o verde, né? A esmeralda. Então ele diz que ao seu redor, como um arco-íris. Arco-íris nos lembra aliança, arco-íris nos lembra algo sobrenatural, por mais que eles tentem explicar o arco-íris e as suas cores. O seu rosto brilhava como brilhavam pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como a esmeralda. Dá para imaginar tudo isso? Uma visão que eu entro no céu por uma porta, que uma voz de trovão me diz: sobe aqui, eu quero te mostrar. E quando João é arrebatado pelo Espírito, ele se vê diante de um trono. E esse trono tinha alguém. Tudo que João consegue explicar é que o rosto desse alguém brilhava mais do que as pedras que ele conhecia como jáspio e sárdio. E que em volta era como um arco-íris.
é algo exuberante que nós conhecemos. Nós vamos ver muitas figuras no Apocalipse. Algumas nós temos, assim, interpretações. E o que nós entendemos é que João usa figuras que ele conhecia, que ele entendia, para explicar tamanha exuberância. Então é algo que João entendia para trazer uma explicação do que ele está vendo. E aí ele continua. Verso 4. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Então nós temos o trono do Deus Altíssimo. E agora nós temos 24 tronos, que nós vamos explicar no próximo vídeo. Mas o que nós aprendemos até agora é que muito em breve nós estaremos, a igreja, tendo um deslumbre dessa visão de João. Ela não é um sonho, ela não é algo assim que passou pela cabeça de João. Ele viu, aquele que viu Jesus, que andou com Jesus, que viu Jesus ressuscitado, que viu Jesus sendo assunto ao céu, agora tem a visão gloriosa de Jesus e agora ele tem a visão gloriosa do céu, do trono. Isso é para encher as nossas vidas. Aqui é uma pontinha do que nós vamos viver na eternidade. Quilômetros e quilômetros de uma corda. Aqui, se eu viver 120 anos, é uma pontinha do que Deus tem para revelar para mim na eternidade. Não somente revelar, mas para que eu possa vivenciar. Qual a minha palavra? Fique firme. Alegre-se no Senhor. Tenha essa esperança viva. Em nome de Jesus.